fazendo a obra do Senhor, procurando dar o melhor para Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que nós não vamos ser recompensados não, e não trabalhamos para isso não. Nós já fomos recompensados. Diz a Bíblia que em tudo fomos enriquecidos nas mansões celestiais. A bênção é tão grande que ela não perece. Não está falando de coisas materiais, está falando de coisas imperecíveis, coisas que a traça, o cupim não pode dar fim, né? Tudo que é material tem um fim, tudo que é matéria tem um fim. Um dia, por mais bonito que seja esse púlpito, ele vai ter um fim, tu acredita? Ou tu acha que ele vai durar para sempre? Tudo que é matéria tem um final. Tudo que é matéria tem começo, meio e fim. Mas aquilo que Deus nos enriqueceu não tem fim. As vitórias espirituais da igreja, elas não podem perecer. Por isso que a Bíblia diz: pense nas coisas que são de cima. Porque às vezes você vai ver coisas de baixo perecendo, vai ficar triste. Mas lembre-se que você tem um tesouro no céu. Lembre-se que você tem algo que o maligno não pode roubar de você, porque Deus já nos presenteou com as bênçãos celestiais. Apocalipse capítulo 4 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de uma trombeta ouvi falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e Deus, e um assentado sobre o trono. Amém? Poder sentar, meus irmãos. Irmãos, o Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós lemos o capítulo 4. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele narra as coisas que aconteceram naquele tempo. Do capítulo 4 ao capítulo 5, são coisas atemporais. Porque do capítulo 4 ao capítulo 5, o Apocalipse está narrando coisas celestiais. Ele está no espaço físico, não mais o mesmo espaço físico do capítulo 1 ao capítulo 3. Por quê? Porque no capítulo 1, capítulo 3, o espaço físico é terreno. Então, já que o espaço físico é terreno, tem começo, meio e fim. E esses 3 capítulos são destinados a falar de coisas que já aconteceram. Cristo já ressuscitou, tem cabelo branco como a neve, é o capítulo 1. Voz como o som de muitas águas, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, e as 7 igrejas da Ásia. O contexto de tudo aquilo já se cumpriu. Fala de algo que já aconteceu. E o período do capítulo 4 ao capítulo 5, 2 capítulos só, falam de coisas atemporais, que está fora de tempo. Não tem começo, nem meio, nem fim. Fala de uma esfera celestial. E do capítulo de número 6 ao capítulo 22, que é o último capítulo do livro do Apocalipse, falam de coisas que hão de acontecer. Falam de coisas futuras. Agora já não é mais o que aconteceu, não é algo atemporal, mas de algo que irá acontecer.
E é esse contexto aqui, é interessante a gente entender que João está cativo na ilha de Pátimo, que era uma ilha prisional, aonde o imperador Domiciano, que dizia que toda honra, toda glória e todo o poder pertencia ao imperador. Por isso que, se você ler comigo o versículo de número 11 do capítulo 4 que a gente leu, você vai ver que Deus vai citar, ou seja, a Bíblia vai citar que Deus é digno de glória, honra e poder, para mostrar que quem estava no comando e no controle não era o imperador Domiciano, mas o Deus Todo-Poderoso. Enquanto as pessoas tremiam na base por causa de Domiciano, que era o imperador que matava crente, aqueles que temiam ao Senhor, igual João, que foi o único apóstolo que não foi martirizado, que não morreu, foi perseguido, mas não foi morto, né? O único deles não temia ao imperador, e por não temer ao imperador e temer a Deus, o imperador falou: tira ele de cena, porque se matasse João naquele contexto, seria pior, porque outros seguidores, admiradores, inspirados por João, se levantariam. Então, alguns teriam João como mártir, e a quantidade de cristãos aumentaria. Mas se tirar ele de cena e colocar ele numa ilha isolada, a gente coloca ele em anonimato, a gente esconde ele, para que ele não se sobressaia, para que a mensagem dele seja abafada por causa da perseguição. E interessante que, só que houve um efeito contrário. Aquilo que veio para apagar o brilho de João, enalteceu mais ainda a mensagem dele. Aquilo que veio para ofuscar o ministério de João, fez com que ele vivesse as maiores experiências com Deus. As maiores experiências que João teve com Deus, não aconteceu em outro lugar, não aconteceu em lugares tranquilos, aconteceu justamente na ilha de Pátmos. Na ilha de Pátmos, João viu coisas que nenhum apóstolo viu coisas que nenhum cristão viu, e foi no momento mais difícil, quando alguém tentou abafar, apagar a luz dele, foi nessa hora que Deus mais usou a vida desse apóstolo, porque tem coisas que vêm para nos apagar, tem coisas que vêm para nos abafar, tem coisas que vêm para decretar o nosso fim, só que elas promovem mais ainda a nossa comunhão com Deus.